Jó capítulo 14, e vamos ler apenas um versículo. O versículo de número 4, do capítulo 14 de Jó. A igreja pode repetir comigo, é bem curtinho o versículo, para nós memorizarmos o texto que diz: Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Amém? Somente esse versículo, vamos, meus irmãos, meditar nesta palavra. Meus irmãos, o livro de Jó, né, é um dos livros da Bíblia que nós podemos enquadrá-lo dentro do contexto da poesia hebraica e que traz muitos ensinamentos para nós. O livro de Jó é muito rico de ciência, né? Rico dos segredos de Deus, vamos dizer assim, né? Muitos deles comprovados, né, no tempo moderno, né? Coisas que Jó falava já no seu tempo e hoje a ciência comprova aqueles aspectos da natureza que Jó, no seu livro, ele descreve de uma forma maravilhosa. O livro de Jó também, irmãos, é o livro que nos ensina a esperar em Deus. Porque o livro de Jó é o livro, né, onde Deus permite o sofrimento ao extremo. Né? Quando a gente lê o livro de Jó, nós somos renovados, vamos dizer assim, se estivermos passando por adversidade na vida, por problemas e lutas, vamos ler o livro de Jó e a gente vai ver o que a gente está passando não é nada comparado àquilo que Jó passou e Deus ajudou ele a atravessar toda aquela adversidade. Outra coisa também importante que também é parte do livro de Jó é que o livro de Jó também traz, irmãos, inúmeras, vamos dizer assim, demandas que são comuns ao ser humano de forma geral, ao homem de forma geral. Tem hora que o livro de Jó está tratando de temas, de assuntos, de problemas que são inerentes ao mundo, a raça humana, vamos dizer assim, não é? E ele vai abordando esses temas e, inclusive, em alguns momentos, vai dando respostas a esses assuntos. Eu não estou mencionando com muito detalhe para a gente não perder muito tempo, né? E entrar no versículo que nós lemos aqui nesta noite. Então o livro de Jó tem todos esses aspectos. Então, ele é o livro que mostra Deus respondendo e atendendo a tribulação, a aflição do crente. Ele é um livro que mostra a grandeza de Deus, o controle de Deus sobre a sua criação, não é? Ele é o livro que mostra as necessidades do ser humano, não é? O capítulo 34, eu vou citar, por exemplo, capítulo 34 do livro de Jó, ele vai falar sobre isso, sobre a necessidade do homem ter um encontro com Deus, e Deus está à procura de ter um encontro com o homem, e assim sucessivamente. E o outro ponto, irmãos, do livro de Jó, quando a gente estuda o livro de Jó, é o dilema do próprio Jó, de forma individual. Porque tem horas que Jó está falando de coisas, como eu falei, da natureza humana. Mas tem horas que Jó está falando dele, da pessoa dele, individualmente. Então, é importante que quando a gente lê o livro de Jó, a gente tentar encontrar isso, distinguir. Jó está falando dele, está falando de forma geral daquilo que o mundo, que o homem de forma geral precisa. Então, no capítulo 14 de Jó, e o versículo que nós lemos é um desses pontos, que Jó está falando dele, está falando da pessoa dele, né? Então, ele diz aí no texto, né? Quem do imundo tirará o puro? Só o texto já é um assunto
e um tema quase filosófico. Mas ele está falando dele. Então, quem do imundo, vamos repetir comigo, quem do imundo tirará o puro? E a resposta, ele dá a resposta. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. E por que Jó está dizendo isso? E eu digo que ele está falando a respeito dele. Porque, primeiro, alguns capítulos anteriores a esse são os discursos dos amigos de Jó. E esses discursos, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 11, são 3 discursos que vão fazer um julgamento da pessoa de Jó. Quando os amigos de Jó escutam e sabem que Jó está passando por uma adversidade, porque ele era o homem mais rico do Oriente, financeiramente, ele era o homem mais próspero daquele tempo, e naquela época se associava. Se você está bem financeiramente, se você está bem no lado material, é sinal de que você está bem também espiritualmente. E se você começar a entrar em uma crise no que diz respeito ao que é material, é também sinal de que Deus está lhe punindo, ou você fez alguma coisa que não agradou a Deus e Deus tirou a bênção de sobre você. Então, essa era a mentalidade daquele tempo. Então, o que a Bíblia diz? Que os amigos de Jó vieram, chegaram onde Jó estava. A essa altura ele já tinha perdido tudo, perdido as suas fazendas, perdido a sua família, só tinha lhe restado ele e a sua esposa e mais nada, inclusive chagado e doente. E o texto diz que eles ficaram 7 dias em silêncio, sentados ao lado de Jó, olhando só e observando e refletindo, porque eles também eram homens sábios, entre aspas, e eles ficaram fazendo um julgamento, tentar entender o que é que estava acontecendo ali, porque quando eles viram o quadro, viram a situação de Jó, irmãos, eles ficaram chocados com aquilo. Então o texto diz que foram 7 dias. E a partir daí, irmãos, eles vão começar a discursar e a falar sobre essa situação de Jó. Então, quando Jó usa essa palavra, ele dá essa palavra no capítulo 14, veja que eu citei o capítulo 5, o 8 e o 11, que antecede o capítulo 14, e alguma coisa também no 13, mas antecede o 14. Quando Jó, ele responde, ele dá essa palavra no capítulo 14, ele está respondendo para os seus amigos, que estão dizendo a ele, dizendo assim: olha, você tem alguma coisa que precisa se ajustar diante de Deus. Nós paramos esses 7 dias para analisar e nós chegamos a uma conclusão: tem alguma coisa errada por aí. Então, o que é que Jó diz? Ele diz: bom, quem do imundo tirará o puro? E a palavra imundo aqui, né? Não sou mestre, professor em hebraico, mas hoje a gente tem muita ferramenta que ajuda a estudar a Bíblia. Amém, irmãos? Então, quando Jó usa a palavra imundo, é a palavra tame no hebraico. E o dicionário de Strong, se você pegar o dicionário de Strong, ele tem lá uma explicação. Ele diz que essa palavra imundo que Jó utiliza aí, ela não era usada para os atos cerimoniais de purificação. Essa palavra, ela era usada quando alguma coisa era limpa e de algum modo foi contaminada, vamos dizer assim. Então, ela aparece, por exemplo, em Levíticos capítulo 10, versículo 10, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Aparece em Levítico capítulo 14, versículo 43. Tem pelo menos, quando eu estava estudando esse assunto aqui, Strong diz que tem 77 referências desta palavra.
Então, em Levíticos, porém, por exemplo, quando diz: porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, depois da casa ser raspada, está falando da lepra, né? E depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará examinando, e eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, as suas madeiras, como também todo o barro da casa, se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. A um lugar imundo. Esse lugar imundo, essa palavra que está sendo usada aí nesses dois textos, falam de lugares que não eram imundos, mas se tornaram imundos. Então, que lugar imundo era esse? É um lugar onde já tinha sido feito outras vezes essas coisas. A purificação tinha levado a pedra leprosa, a roupa leprosa, escolheram um lugar como se fosse um lixão. Um lixão nunca foi, sempre foi um lixão. Era um terreno baldio e que alguém disse assim: a partir de agora vai ser um lixão. Então vamos levar todo o lixo para lá. Ele se tornou imundo. Então, irmãos, Jó está refletindo sobre as acusações dos seus amigos. Os irmãos vão entender. Então, ele está refletindo. As acusações contra Jó estavam agora classificando ele, que antes era tido como um sábio, como um puro, como um homem de Deus, como um homem que servia ao Senhor, mas agora ele estava sendo classificado como imundo. Por isso que ele usa essa palavra tame em hebraico. Ele agora foi caracterizado como imundo. Aí a ousadia dos amigos de Jó chega a um extremo, que após os 7 dias de silêncio, analisando, olhando, observando, refletindo, eles chegaram à conclusão de que Jó estava ocultando pecados. Jó chega a dizer no capítulo 31 do seu livro, versículo 33, repita comigo: se como Adão eu encobri a minha transgressão, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão. O desprezo das famílias me apavore, que eu me cale e não saia da porta. A gente às vezes dá esse versículo como se fosse uma bênção, né? Olha, irmão, vou dar esse versículo para o seu aniversário, né? Trema eu perante uma... Mas isso aqui é um versículo de juízo, porque já está dizendo assim: se eu como Adão esconder o meu pecado, aí o meu juízo será 4 juízos. Trema eu perante uma grande multidão. Isso é um juízo. Que o desprezo das famílias me apavore, é outro juízo. Que eu me cale, é outro juízo. Que eu não saia da porta, é outro juízo também. Todo esse não dê mais como versículo de aniversário não, porque você vai estar dando juízo. Jó estava se autopunindo, ele dizendo assim: se eu encobrir, que eu trema perante uma grande multidão. Só que tem um problema: eu não estou temendo nada, eu estou sentindo a presença de Deus. Então, Jó chega a dizer isso: vocês estão me acusando de que eu estou encobrindo alguma coisa. Olha, irmão, Bildade, que era um dos amigos de Jó, no capítulo 8, né, eu citei aqui que era um dos capítulos que acusavam Jó. Bildade diz, chega à conclusão de que Jó está na prática de transgressões. Ele não somente cometeu um erro, ele não cometeu um pecado e estava ocultando o pecado, mas ele estava na prática da transgressão. Ou seja, esse homem está desviado. Ele chega a dizer no capítulo 8, versículo 1 e 4, ele diz: então respondeu Bildade e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso. Porventura, perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Repita comigo: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão.
Olha, veja o julgamento que o homem fez. Porque os filhos de Jó tinham tudo sido mortos, né? O diabo foi lá e destruiu tudo. E ele já primeiro faz o primeiro julgamento. Se os teus filhos pecaram, e Deus também, olha, vê se não é. Teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou. Ele está dizendo, também ele os lançou, porque Jó também está metido no meio da transgressão. É como quem diz, eles morreram queimados e tu estás aí na lepra. Só mudou a ferramenta, mas você está em transgressão igual a eles. Ele chama Jó de louco, irmãos. Lunático, a palavra aqui é lunático, louco. Diz no Jó 5, versículo 3 e 5. Repita comigo. Bem vi eu o louco lançar raízes. Porque o que é que ele faz, está dizendo? Como a gente antes te viu próspero, te viu bem, a gente achava que era assim, porque você era um crente direito. Mas agora a gente descobre que você era um louco e que tinha lançado raízes. Você enganou a gente, ele estava querendo dizer isso. É como um louco que lançou raízes. Porém, aí ele complementa, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Isso agora quando eu descobri o teu erro, a tua mentira, porque tu estás aí leproso, perdesse tudo, tua riqueza, tua família, tu és uma árvore falsa, tu és um... Irmão, olha, Jó não passou por pouca coisa não. Zofar, o outro amigo de Jó, ele diz, irmãos, que Jó era mentiroso. Diga comigo, ele disse que Jó era um mentiroso. Veja o que ele diz, Jó no capítulo 11, é o capítulo 11 mas que eu citei antes, 5, 8 e 11. Capítulo 11, versículo 3, ele diz assim, as tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe. Olha, pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Ele diz assim, as tuas mentiras hão de calar os homens, está falando com Jó. Tu dizes, a mentira, qual é a mentira que Jó está contando? Tu dizes, eu sou puro, eu não cometi pecado não. Aí ele diz assim, tomara que Deus abrisse a boca e revelasse a tua mentira. É fácil? Tomara que Deus abrisse a boca e revelasse, porque tu está querendo enganar os homens, mas tu não engana Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos passando, irmão, a gente vai passar. Já, o que a gente está passando é muito pouco, ó. Tem muito. Nós vamos passar. Aleluia. Não somente isso, Zofar também acusa Jó de ser mentiroso e praticante da iniquidade. Iniquidade é diferente, quando a Bíblia fala iniquidade e pecado, são duas coisas diferentes. Pecado é uma fraqueza, é um erro, é um pecado. E iniquidade é um pecado premeditado. A iniquidade é um pecado que se premedita, que diz eu vou fazer tal coisa. Isso é iniquidade. Então, ele diz no capítulo 11, versículo 14, ainda Zofar, diz assim, ó, repita comigo. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar injustiça nas tuas tendas. Porque então, o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Ele indiretamente estava dizendo assim, né? Lança a tua iniquidade para longe de ti, Jó. Ouve o meu conselho, te arrepende, deixa de ser pecador, deixa de estar pecando, deixa na tua iniquidade, né? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eles apertaram tanto Jó, eles acusaram tanto, tem muito mais aqui. Mais de 30 versículos que mostram todas essas acusações em diversas áreas, em diversos aspectos, que vão
tornando Jó aquele texto que a gente leu no começo, transformando Jó em um imundo. Jó chega dizendo, capítulo 10, capítulo 13, versículo 3, ele tenta se defender daquilo. Ele diz: mas eu falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Foi tanta acusação que até Jó se doente, mas tem hora que tem uma coisa chamada reação, que não é maldade, não é porque é tanta pressão que termina havendo uma reação. Cuidado. Aí vai botar a culpa na pessoa, diz, não, aquela pessoa é estourada. Não é estourada não, você fica aperreando, e quer que fique o tempo todo calado, chega uma hora que o vulcão explode. Aí, sai da frente. Então, irmão, Jó continua dizendo, no capítulo 13, versículo 22 e 23, chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu me responderás. Quantas culpas e pecado tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Irmãos, nós vamos começar a pensar aqui nesse assunto, né? Nós não somos diferentes de Jó, não. Como igreja, por exemplo, irmãos, nós somos vítimas também de mentiras, de calúnias, de ataques. Gente que olha para você e começa, né? Ou não é? E eu não estou falando dentro da igreja, não. Eu não estou falando dentro da igreja, não. Falando no mundo, né? O mundo olha para você, nunca lhe viu, nunca falou com você, mas só porque olha para o teu semblante e vê que você é um crente, já lhe abomina e já começa a ficar, né? Aí começa a criar situações, inventar história, inventar mentira. E isso acontece. Tem os crentes aqui que são provados, né, na terra, e são crentes mesmo, que são luz. E sabe que eu estou falando isso aqui? E é verdade. Não é? Você sofre no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança. Você faz de tudo, arranja, manda um bolinho, manda um munguzá, manda uma papinha. Mas quanto mais papa você manda, mais você não é? E isso está previsto na Bíblia. Está previsto porque esse tempo é o tempo dos homens escarnecedores, é o tempo dos homens maldizentes, é o tempo dos homens com coração maligno, é o tempo dos homens que não têm amor pelo bom, pelo bem, é o tempo dos homens que estão contaminados por demônios, doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e a mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, incontinente, cruel, sem amor para com os bons, traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E mesmo no meio de tudo isso, aí Jesus ensina a gente lá em Lucas 6, ele diz assim: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Glória a Deus, né? Então, irmãos, olha, aí agora nós vamos chegar no versículo aqui. Até aqui foi só para a gente entender. Qual foi a resposta que Jó tinha para dar? Qual é a resposta que nós vamos dar nesse tempo? A mesma que Jó deu aqui no capítulo 14. Qual foi a resposta que Jó deu? Ele lança uma pergunta para os amigos dele. Vamos dizer comigo, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. A minha resposta para vocês
são os meus frutos. Era isso, essa foi a resposta de Jó. Ninguém tira do imundo o puro. Se o fruto da minha vida é fruto de paciência, é fruto de bênção, é fruto de amor, é fruto de lealdade, é fruto de firmeza espiritual, é fruto de graça de Deus, então o que você está dizendo é mentira. Eu não sou falso, eu sou crente, eu sou servo, eu sou temente, eu estou andando com Deus, Deus anda comigo. Olhe para os frutos. Ninguém tira o puro do imundo. Ninguém. Aquela irmã não presta. Aquele irmão não presta. Vamos lá fazer raiva a ele. Aí faz raiva o irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Na hora que aquela pessoa mais precisa. Eu conheço a história de uma pessoa que ele tinha um fusquinha, né? Fusquinha. Aquele fusquinha, né? Que a gente entra dentro dele e quando sai cheirando a gasolina. Mas era o fusquinha que o irmão tinha, né? Eu já tive também. Se eu pudesse, eu gosto, irmão. Se eu pudesse, minha esposa, não vai comprar carro velho, não. Mas eu acho bonito. É porque se comprar, vai gastar dinheiro, né? Para botar ele direitinho, né? Mas se eu pudesse, eu tinha um. Eu tenho um amigo aqui, um presbítero, não sei se ele está aqui hoje, né? Ele é amante de Fusca velho. Aí, tem um irmão, veja a história que eu vou contar para vocês, que é real. Aí um irmão passou e o outro estava numa parada. Aí ele passou com um Fusquinha, baixou, assim, nem baixou o vidro, né? Que tem que fazer aquele negócio lá, assim, né? Baixar o vidro é que você puxa o botão e ele baixa, né? Aí o irmão tem que fazer assim, irmão, quer uma carona? Aí o irmão foi, olhou para ele assim, irmão. Isso aqui não é piada não, viu? Não é piada não. É real. É porque às vezes dá vontade de rir, mas é real. O irmão abaixou assim, irmão, vai com o teu demônio para lá, eu não ando em demônio não. Aí o irmão disse, amém, irmão, Deus te abençoe. Levantou o vidinho dele e saiu. Passou, irmão, um tempo. Numa madrugada. A filhinha daquela pessoa lá adoeceu. Aí ele foi na casa da caminhoneta. Nem a janela abriu. Foi na casa do outro que tinha um carrão. Nem sequer deu sinal. Aí ele lembrou do irmão. De madrugada. Aí batendo lá. E quando o irmão olhou, era ele. Meu irmão, me ajude, por favor, tem que socorrer a minha menina. Eu disse, não, fique tranquilo, irmão. Nós vamos agora. Foi lá na garagem dele, botou o irmão dentro do carro e lá vai socorrer. E no caminho o irmão chorando e dizendo assim, me perdoe, irmão, naquele dia eu disse que era um demônio, me perdoe, Deus está cobrando. Não, meu irmão, esqueça isso. Jesus abençoou e está tudo certo. Não se tira o puro do imundo, o puro se tira do puro. Os frutos são o testemunho de Deus aqui na terra em favor do crente. Quem quiser que queira falar de você, quem quiser que queira lhe acusar, quem quiser que queira lhe desmoralizar, Deus vai dar uma resposta. E a resposta vai descer através dos frutos que Deus vai produzir na sua vida, minha irmã, meu irmão. Aleluia.
Sabe por que Deus está permitindo você passar por isso? Para mostrar os frutos. Para mostrar os teus frutos. Para mostrar que Ele é contigo. Para mostrar que Ele é na tua vida. Eu vou mostrar que ela tem fruto. Aperta para ver se... Irmão, o crente convertido, o crente salvo, o crente que o Espírito Santo mora nele, quanto mais aperta ele, mais ele é crente. Aleluia! Por isso que Jó está dizendo: quem do imundo tirará o puro? Vocês estão me chamando de imundo. Mas olha os frutos. Olha os frutos. Aleluia. Fica em silêncio. Fica em silêncio. Fica tranquilo. Responde com a luz de Cristo na tua vida. Responde com graça de Deus. Responde com a temperança do Espírito. Olha, irmão. Mateus 12:33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aleluia. Aleluia. Pelo fruto se conhece a árvore. Olha, irmão. E eu quero dizer para vocês, o diabo não está lutando contra nós especificamente. Ele está lutando contra os frutos que há em nós. Amém? Toda a luta do diabo, o que é que Satanás disse a Deus? Tira o que ele tem para ver se o fruto não muda. Qual era o fruto de Jó? Tudo ele glorificava a Deus, tudo ele exaltava o Senhor, não era? Ele disse assim: tira também, o Senhor tem abençoado ele, coroado ele de riqueza, de prosperidade, de bênção. Quem é que não dá glória a Deus com um carrinho novo? Quem é que não dá glória a Deus com uma casa boa? Quem é que não dá glória a Deus com uma conta bancária cheia de dinheiro? Quem é naquela época, né? Quem é que não dá glória a Deus com um rebanho de cabra dessa aí que o Senhor deu a ele? Foi o Senhor que deu. Tira essas cabras dele para o Senhor ver. Aí Deus disse assim: eu não tiro não, porque o que eu dou eu não tiro. Já percebeu isso? Que Deus não tira? O que Deus dá, Ele não tira, irmão. Aí ele disse assim: agora, se tu quiser ir lá e tirar, eu deixo. Aí Satanás disse: oxe, mas agora? E correu lá, saiu quebrando tudo. Da noite pro dia, assim, deu uma quebra, né? A fortuna de Jó foi do alto para o zero. Não foi? Sabe onde Satanás estava? Esperando para ver se agora o fruto podre aparecia. Mas Jó já estava respondendo lá na frente: quem do imundo tirará o puro? Ele olhou para o céu e disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aí nesta noite, irmão. Glorifica se você estiver doente. Glorifique se você está passando por problema. Glorifique se você está desempregado. Glorifique se você não está faltando isso, está faltando aquilo. Não deixe que o nosso adversário tenha prazer em ver um fruto maligno produzido na sua vida. Então vamos lá. Aí, irmãos, a partir daí, nós vamos ver no texto de Jó, no texto do livro de Jó, que o propósito era esse: fazer com que do imundo não se tire o puro. Então a gente tem que fazer o contrário: fazer o puro se transformar em imundo. Entenderam agora? Se não se pode tirar
do imundo o puro, né, significa que ele é puro. E o puro produz o que é puro. Então vamos tentar agora contaminar, manchar, destruir o fruto. A perturbação do diabo é com os frutos que a igreja está produzindo. Irmãos, ele fica inquieto. Satanás não tem problema com o crente. Ele tem problema com o crente que produz fruto. Então veja só, rapidinho, né? Primeiro, como foi que eu já citei até aqui, como foi que ele tentou mudar Jó, para Jó produzir frutos ruins? Situações adversas. Vamos dizer comigo? Situações adversas. Eu já citei aqui. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu Jó de uma chaga maligna. Está lá no capítulo 2, versículo 7. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Aí diz o texto: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia. Eu poderia citar, né? Salmo 119, versículo 71, diz assim, ó irmão, diga comigo: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Olha o que o salmista está dizendo. Jesus, foi tão bom Jesus passar naquela prova. Foi tão bom Jesus, tu me afligia, mas foi tão bom. Misericórdia, você não era crente mesmo, viu, irmão? Foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi a ser mais crente. Olha. Segunda tentativa do diabo, né, de manchar, mudar o fruto, né? Transformar Jó em algo impuro para produzir fruto impuro. E o que é que ele tentou, né? Diga comigo: decepções com seus próprios amigos. Aqueles que nos rodeiam muitas vezes nos decepcionam. E tem sido para muitos motivo de esfriamento, motivo de blasfêmia contra Deus. Porque muitas vezes nós não queremos aceitar que todos nós somos frágeis. Quem é que vai dar mais tristeza a você? Quem é que tem mais probabilidade de dar tristeza a você? É quem está longe ou quem está perto? E esse é um dos pontos, irmãos, que tentam mudar o fruto na vida espiritual do crente. Você amar quem lhe abraça é uma coisa. Você amar quem lhe fraqueja e ao mesmo tempo você tem que amar e continuar amando, aí é fruto. Olha só. Jó, veja só se não foi isso. Jó diz no capítulo 6, versículo 11. Jó 6 e 11. Diga comigo: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Quer dizer assim, né? Ao que está aflito, o amigo devia mostrar compaixão, mesmo com aquele que às vezes está quase desviado. Aí ele diz assim: meus irmãos alevosamente me trataram, são como um ribeiro, como torrentes de águas que me arrastam. Jó estava, irmão, o diabo disse: eu não consegui vencer ele, tirando o gado dele, tirando as ovelhas dele, tirando a riqueza dele, mas vou começar a fazer decepção em cima de decepção, porque eles eram amigos de Jó. Diga comigo: amigos de Jó. Diga assim: quem tem amigo feito Jó, não precisa de inimigo. Eles eram amigos de Jó. Jó disse: meus amigos, era para vocês mostrarem compaixão comigo.
Irmão, e a gente tem que estar preparado para isso, irmãos. Não, e isso vai acontecer. Vai acontecer. Vai não, pastor? Vai. Você, eu, nós vamos ter decepções com pessoas que nós não queremos e nós não imaginávamos. Mas quer que eu diga uma coisa? Você vai continuar produzindo frutos de pureza, frutos de justiça para Deus. Amém? Tem maior decepção do que Jesus ver Pedro dizer, ó, a moça estava lá na fogueira, tu estava com ele. Ele disse, eu nunca vi, nem passei perto desse homem. O outro disse assim, tu fala feito ele, tu é galileu, o jeito que tu tem um sotaque diferente. Eu disse, não, eu não sei nem quem é esse Jesus aí. Quando ele traiu, negou 3 vezes, Jesus olhou para ele, ó. Meu amigo. Meu amigo. É fácil? Não. Mas passado tudo, vai passar, irmão. Perdoa ela. A palavra de Deus está falando com o crente aqui nesta noite. Por que tu está guardando mágoa? Por que foi que você disse assim, nunca mais ela olha na minha cara? Se Jesus está dizendo a você nessa noite que você vai ter que produzir fruto. Você vai produzir fruto. Vai. E como é que você vai produzir? Perdoa, restaura, renova, esquece. Não deixe que as decepções manchem a sua natureza. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus apareceu na ressurreição lá, na margem daquele rio. Eu gosto de dizer que o evangelho de João, irmão, quando Pedro negou Jesus, negou ao redor de uma fogueira. E quando ele se encontra com Pedro lá em João, lá no evangelho de João, diz que os discípulos desceram. E quando desceram, ele tinha feito uma fogueira e estava assando um peixe. Para todos os discípulos, porque até aquele momento, nenhum deles sabia de nada disso. A gente sabe porque está registrado no Evangelho. Mas foi registrado anos depois. Pedro confessou a alguém para que fosse registrado no Evangelho. Eu vou contar um negócio a vocês que só eu e Jesus sabem. Mais ninguém. Mas naquele momento que Jesus estava na beira do rio, da praia lá, ninguém sabia. Aí quando Pedro chega na margem, encontra quê? Jesus fez uma fogueira e estava assando um peixinho, ó. Pedro, que sabe das coisas, disse, eu conheço Jesus. Ele não faz fogueira de graça, não. Eu já sei já o que é isso aqui. Ele está me lembrando. A fogueira. E Jesus está assando lá o peixinho, ó. Aí para quem foi que ele olhou? Pedro, tu me ama? Deus vai trazer uma restauração. Vai ter renovação de Deus na tua casa. Vai ter restauração de Deus na tua família. Vai ter restauração de Deus na tua igreja, lá onde tu congrega. Vai ter restauração porque você é árvore de bênção. Você vai produzir fruto para a glória do nome de Jesus. O diabo não vai ter prazer na sua vida. Você não é uma árvore imunda que produz fruto imundo. Você é uma árvore pura. E os frutos que saem daí é fruto puro. Olha só. Jó diz no capítulo 6, versículo 14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. E eles foram terríveis com Jó. Mas no capítulo 42, versículo 10, que é muito conhecido da igreja, vocês conhecem muito esse versículo?
Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, agora diga comigo, quando orava pelos seus amigos. Eles me decepcionaram, eles me acusaram, eles falaram mal de mim, eles fizeram de tudo para eu desanimar, mas aqui estão minhas mãos erguidas agora diante do meu Deus, diante do meu Pai. Abençoa, Ele faz, Senhor, abençoa, Senhor Zofar, abençoa. Aí enquanto Jó orava, Deus foi mudando o cativeiro dele, ó. Foi virando o cativeiro dele, ó. Porque você tem fruto para a glória de Deus. Satanás estava irado, não estava aguentando ver aquilo, porque Deus sabe que o segredo são os frutos. Primeira de João 3:15 diz assim: qualquer que aborrecer a seu irmão, diga comigo, é homicida. Está escrito aí, 1 João 3:15. Qualquer que aborrecer a seu irmão é homicida. Tem outra versão que diz, é assassino. O fruto que Deus quer de nós não é esse. Perdoa, tolera, tem paciência, ama, dá a paz do Senhor. Não, está passando e não está dando a paz do Senhor, viu? Está virando a cara para o outro lado. Jesus está te vendo. Tu tem paz ou não tem? Tem paz aí ou não tem? Você tem a paz do Senhor ou não tem? Quem tem paz dá paz. Aleluia! Aleluia! Olha, irmão, outra coisa que tenta mudar o fruto do crente, né? O imundo. Quem do imundo tira o puro? Quem? Já perguntou quem? Quem é que tira? Essa pergunta, irmão, olha, o inferno fica tremendo. Se ele pudesse fazer, ele fazia. Então, irmãos, as situações adversas, eu falei, as decepções, porque já teve muita decepção com os seus amigos, mesmo assim, ó, no final, né, a bênção dele veio na hora que ele busca a Deus. Segundo, terceiro, né, vamos ficar nesse aqui. Terceiro, influências de más companhias. O diabo usa pessoas malignas para tornar o puro maligno. Olha só, as más companhias influenciam, moldam, transtornam a natureza do crente para o mal. E se o diabo conseguir isso, aí se ele mudar a natureza, muda o fruto. Tem tanto crente que era uma bênção, irmão, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Aí daqui a pouco começa com as amizades. Começa mudando. Aí você nota logo, porque começa mudando. Muda o jeito de falar, muda o jeito de pensar. Começa, até o jeito de vestir vai mudando. Que é isso? Satanás não pode mudar a natureza, mas ele usa mais influência para modificar o produto final, que é o fruto. Aleluia. Bildade foi uma das peças usada, vou dizer assim, usada para isso. Bildade. Depois você teve até uma lição de escola dominical que estudou muito assim sobre ele, não foi? O discurso. Então, Bildade diz no capítulo 8, versículos 6 e 7. Veja o que ele diz. Eu coloquei aqui a versão internacional, nova versão internacional, por questão de uma palavra, para entender melhor. Quando ela diz assim, diga comigo, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor. Agora veja aí, né? Esse aqui é versículo para aniversário. Mas veja só o que é que ele está querendo dizer. Jó, você está dizendo que está bem com Deus, que está tudo certo. Então vou te dizer um negócio. Se isso é verdade, se você estiver bem com Deus, Deus vai se levantar agora. Aí chegou agora, Deus não levanta.
Aí passa mais um mês, piora mais ainda, porque Satanás veio depois e fez mais estrago ainda. Bildade estava colocando na cabeça de Jó, devagarzinho, que Deus não estava nem aí para ele. Palavras sutis, né? Menina, para que tu tanto esse negócio de crente, você tem que ser mais light. Tu tá te cobrando demais. Jesus também não é assim não, não é exigente assim também não. Oxe, que besteira é essa? Aí isso é amizade. Aí a amizade vai devagarzinho e a pessoa, é mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? Aí começa, às vezes sem perceber, começa aderindo àquilo. Bildade estava dizendo assim, se Deus estiver contigo, Ele não vai mudar o teu problema amanhã não. É hoje, agora, é agora. E Ele usa a palavra agora. Ele nem diz assim hoje, Ele diz agora. Aí Jó disse, você está bem com Deus? Estou. Deus é teu pai? É. Tu pecaste? Não. Então é agora. Ele disse, pronto, agora. E não chegou. Quando não chegou o agora, aí Jó foi sendo influenciado, irmãos. Porque ele diz no capítulo 9, no versículo 19, diz assim, quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Uma pergunta. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Isso é logo depois dessa conversa com Bildade. Aí diz assim, se reto me disser, então me declarará perverso. Veja só, ele diz, ainda que perfeito, não estima a minha alma, despreza a minha vida. Isso, a coisa é esta, diga comigo, a coisa é esta. Veja que até a linguagem de Jó parece que já mudou um pouquinho. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Eita, irmão. Matando o açoite de repente. Então se ri da prova dos inocentes. Quem era o inocente da história aqui? Mas Bildade estava na cabeça dele, ó. Olha, tem gente que fica com raiva até de Jesus, irmão. Quanto mais do pastor, dos obreiros da igreja. Eu fico intrigado até de Jesus, quando o inferno começa no ouvido dele assim, ó, né? Aleluia. Mas, queridos irmãos, tem até um salmista, né? O Salmo 73, o salmista diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha aí. Por que eu sou crente e ela não é crente e Deus abençoa, ela não me abençoa? E começa com essa conversa assim. De que adianta eu estar todo dia na igreja que esse agora aí de Bildade não chega? Assim. Menina, aprenda uma coisa. Crente está na mão de Deus. Deus faz quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer, na hora que quer. Se quiser ele faz, se não quiser ele não faz. E a gente continua crente na mão dele. Cuidado para você não ficar feito salmista, olhando por prosperidade de ímpio, crescimento de ímpio, e você não sabe nem como é que ele está prosperando, se é do jeito certo. Ou não é isso que eu estou dizendo? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Selecione, cuidado com as suas amizades, cuidado com alguém que está infernizando a sua mente contra o evangelho, contra as coisas do Senhor. Começa a falar de doutrina, falar de roupa, falar de cabelo, falar da dinâmica da igreja, da administração da igreja. Começa falando. Isso é para desviar a tua natureza, para você produzir frutos impuros. Aleluia. Aleluia!
Marca esse versículo aí na tua Bíblia agora, já estou terminando. Marca esse versículo aí, Salmo 88. Marca esse versículo aí. Versículo 13 e 18. Vou ler tudinho aqui. Do 13 ao 18. Salmo 88, do 13 ao 18. Eu vou ressaltar a última parte. Marque na sua Bíblia, por favor. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ele está perguntando. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Veja só, eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim, afaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos. Como é que diz aí? Marca aí na tua Bíblia. Os meus conhecidos, na minha versão aqui diz assim: os meus conhecidos são trevas. Sabe por que Deus não estava ouvindo a oração dele? Sabe por que ele estava passando por aquelas provas todinhas? Sabe por que o terror estava sobre a cabeça dele? Porque ele só tinha amigo treva. Você já viu crente ter amigo treva, irmão? O que é treva? Hein? O que é um amigo em trevas? O que é? Em escuridão. Né? Na linguajar do jovem aqui, sem futuro. Treva não quer nada com Jesus não, irmão. Treva só tem negócio com Satanás, com as trevas. Porque a treva, a luz não se une com as trevas. E por que é que você só tem amigo treva? Quando Acabe morreu na guerra, uma flecha feriu ele. Ele era tão sagaz que o profeta disse assim: olha, rei, se tu... Ele disse assim: quando eu voltar, eu cuido desse profeta aí. É pão e água para ele. Aí quando ele foi saindo, o profeta disse assim: se tu voltar da guerra, Deus não falou na minha boca. Aí ele foi lá dentro do quartel, disse: ele vai me pegar muito. Tirou a roupa de rei, botou num soldado na vítima, vestiu de rei, botou na carruagem de rei, e ele se vestiu de soldado e foi para o meio da batalha. Pensando que Deus é... Aí ele está lá, as flechas passavam pelo soldado vestido de rei, ó. Não pegava uma. No meio da guerra, a Bíblia diz que uma flecha fez a volta assim, ó, e entrou no meio da couraça dele, atravessou ele pelo outro lado. Quando ele morreu, Josafá não morreu por pouco. E até nisso o povo tinha respeito a Josafá. Perseguiram ele, mas não, esse aí é o outro, não é esse aí não. Esse é luz, é as trevas, está atrás das trevas. Josafá escapou. Quando chegou em casa, escapei. Deus mandou um profeta na casa dele. 19 de 2 Crônica, versículo 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aquele que aborrece o Senhor? Por isso cairá sobre ti uma ira da parte do Senhor. 19:2 de 2 Crônica. Devias tu ajudar o perverso? Olha, irmão, te afasta das trevas. Diga para quem está do seu lado: te afasta das trevas, irmã. Te afasta das trevas. Você é árvore de bênção para Deus. Você foi chamado para produzir frutos de justiça para o Senhor. Amém? Quem do imundo tirará o puro? Resposta: ninguém.